Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo de Macumbajá e hoje eu vou trazer um tema que é Odu. Eu vou falar um pouco de Odu em consideração a uma prática que existe principalmente dentro do Candomblé, que é no dia 6/6, serem feitas oferendas ao Odu Obará. Então eu vou falar um pouco sobre essa prática e vou falar um pouco de Odu também para que nós tenhamos um maior esclarecimento sobre isso, tá certo? Bom, o conceito de Odu ele é muito variado, né? Pessoas conceituam Odu como destino, conceituam Odu como caminho, conceituam Odu como signos africanos, conceituam Odu como um instrumento de inicialização ou de iniciação, tá? Daquele neófito, daquela pessoa que está prestes a ser iniciada no culto de matriz africana, em especial o Ifá. Falam de um alfabeto de Orúmila, pelo qual Orúmila se comunica conosco, né, através do jogo de Opele Ifá. Outras pessoas já falam do Eri de Logum ou do Meri de Logum, jogo de búzios. Enfim, os conceitos sobre Odu são variados, né, cada qual defendendo o seu ponto de vista. Tá? Existem hoje sacerdotes nigerianos que têm canal no YouTube que falam de uma coisa ligada ao Odu chamado destino, caminhos, enfim. Então, seja lá qual for a sua interpretação quanto ao Odu, a verdade é que o Odu é a forma pela qual, dentro de um jogo de búzios ou de um jogo de Opele Ifá, que é feito pelos babalaôs, são traduzidos determinados caminhos, determinadas situações de vida, e esse conhecimento, tá, desse Odu através de poemas de Odu, principalmente na linha do Ifá, pelos babalaôs, os poemas dos Odus, os poemas de Ifá, trazem parábolas as quais é possível que o babalaô dentro do Ifá e o babalorixá dentro do candomblé possa trazer uma revelação para aquela pessoa, para aquele consulente, tá certo? E uma prática que acontece já desde muito no candomblé é todo dia 6/6 as pessoas fazerem determinadas oferendas para o Obará, tendo como uma referência de que Obará é um Odu da prosperidade. Então, se você faz uma oferenda para Obará, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter uma vida próspera, uma vida abundante, tá certo? E na contramão ainda disso tudo, eu ouço muita gente falando comigo: olha, eu paguei X, Y, Z, valores bem elevados para o pai de santo despachar o meu Odu, porque esse Odu é positivo, porque esse Odu é negativo. Bom, falando grosseiramente, rapidamente sobre Odu, não existe Odu positivo ou negativo. Como eu falei anteriormente, os Odus, principalmente trazidos pela cultura do Ifá, eles são traduzidos através dos poemas de Ifá, tá certo? Então não existe isso de um Odu ser positivo ou um Odu ser negativo, tá? E muito menos de se despachar Odu. Isso não existe. Na minha concepção, isso não existe. Ninguém é capaz de fazer isso, tá? Até porque existe uma outra linha que ainda diz que os Odus são sacerdotes de Orúmila, sobre os quais ele se traduz dentro do jogo de Opele, né? Então não existe essa possibilidade. Seria o mesmo que eu dizer que eu vou despachar um orixá. Como isso acontece? Não é possível, tá? Como é que eu despacho o Xangô? Como é que eu despacho o Oxum? Dentro da minha concepção, isso é uma coisa impossível de acontecer. Então eu não entendo esse ritual de despachar Odu como uma coisa real e benéfica, tá? Existe sim as polaridades de Odu, onde nós dizemos que o positivo vem em Ire e o negativo vem em Ibi ou Oxobô, né? E existem algumas situações ainda que identificam com maior clareza
essas questões negativas, né? Como exemplo, Ibiarum, ou seja, uma negatividade que está relacionada à doença, tá? Então, não existe, na minha concepção, eu respeito quem pense diferente, mas para mim não existe essa coisa de despachar Odu, tá certo? E é uma prática comum no dia 6/6 as pessoas fazerem oferendas para Obará. E eu estou falando prática comum porque eu mesmo, como adepto de candomblé, já fiz isso algumas vezes, tá? Todo dia 6/6 colocar oferendas para o Odu Obará, e que as pessoas ainda dizem que é um Odu que é surdo, então que a gente tem que gritar, soltar fogos, enfim, uma série de coisas que são passadas como uma realidade para que nós tenhamos na nossa vida, no nosso caminhar, prosperidade e riqueza. É inegável que dentro do estudo de Odus nós entendamos que Obará realmente é um Odu muito próspero, né? Talvez seja o mais próspero de todos, mas ele fala de uma condição individualizada, e ele traz outras questões que não só a prosperidade, né? Em polaridade negativa, em Ibi, em Oxobô, né? Fala também de pessoas vaidosas, de pessoas que valorizam demais questões materiais, enfim, a interpretação sobre esse Odu também no polo negativo, na negatividade, ela é vasta, tanto quanto na questão da positividade, onde sim, é verdade, Odu Obará, ele fala sim de uma prosperidade, mas isso não é assim, eu vou agradar o Odu Obará, não. Isso tem que ser direcionado dentro da sua vida, né? Isso tem que ser sacado através de um opelê, onde o babalaô vai lançar o opelê e vai sacar esse Odu para a pessoa e dizer que ela precisa cuidar dele como Odu transitório, ainda que seja, né, para que ela tenha essa prosperidade, ou dentro do jogo de búzios, onde o Babalorixá vai falar da necessidade de se fazer alguma coisa relacionada a esse Odu, seja um ebó, seja alguma coisa nesse sentido, para que a pessoa tenha essa prosperidade. Tá? Hoje, estudando um pouco mais, eu entendo que não é dessa forma. Não é simplesmente você pegar e agradar o Odu que você quer, e muito menos no dia 6/6. Eu posso agradar o Obará em qualquer dia do ano, tá? Desde que ele seja sacado dentro de um jogo do Opelê ou que ele seja visto dentro de um jogo de Eridilogum, ou Meridilogum, que é o jogo de búzios. Tá? Não é assim aleatório. Então as pessoas trazem muito isso, né, de fazer uma coisa aleatória, tá? Como uma receita para a prosperidade. Não é assim. Muitas vezes a pessoa necessita de um ebó num outro Odu e aquele ebó, né, trazendo uma positividade para o caminho daquela pessoa, vai trazer também a prosperidade e a riqueza para ela. Então já houve casos de pessoas tomarem um ebó de um outro Odu, exemplo do Ofum, tá? E relatarem para mim questões de prosperidade financeira muito grande, as quais elas nunca tinham vivido, tá? Então, necessariamente não foi Obará que trouxe a prosperidade, mas sim o que eu grosseiramente falo de uma correção de rota através de um Odu que foi ali sacado, que foi visto dentro de um jogo, né, oracular, seja Opelê, seja Búzios, e que foi direcionado para que a pessoa fizesse algum tipo de ebó, algum tipo de oferenda, alguma coisa que ela entendesse. Lembrando que dentro da ordem dos Odus, né, vindos para cá, Odu Obará não seria o 6º Odu, e sim o 7º Odu, tá certo? E essa ordem dos Odus, ela tem uma importância principalmente dentro do Ifá, tá? O Ifá ensina isso. Então hoje, com um pouco mais de material, um pouco mais de conhecimento, eu consigo enxergar que isso, né, seria uma questão, não vou dizer errada, mas desnecessária talvez. Tá? Então assim, eu respeito as pessoas que fazem. Eu particularmente posso dizer para vocês que eu já fiz isso, né, dentro do candomblé, mas que hoje, com o entendimento que eu tenho, eu acredito que isso não seja dessa forma, tá? A minha crença e o estudo que eu venho tendo através disso, o conhecimento que eu venho tendo, me demonstra que existe uma coisa de não necessidade de se fazer isso, e principalmente no dia 6/6.
Vamos imaginar os 16 odus Meiji, né? Os 16 odus primordiais, os 16 odus principais. Tá certo. 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3 e assim sucessivamente. 12 do 12, ou seja, dentro desse conceito de que Egila Sheborá seria o 12º Odu, né, onde as pessoas dividem determinadas quedas do Opelê e que fala de 256 Odus, porque não fala só de Odus, mas de Homodus, né, que é o produto cartesiano entre os Odus, e é uma combinação de 2 Odus sempre. E os Odus Meijis que são trazidos pelo jogo de búzios, quando chegasse em 12 do 12, você só conseguiria agradar até esse Odu. E 13 do 13, 14 do 14, 15 do 15, 16 do 16. Não existe, porque nós seguimos o calendário gregoriano e não existem esses meses, né? O mês 13, o mês 14, o mês 15, o mês 16. Então nós não teríamos como agradar, como louvar esses outros Odus, né? Porque não haveria dias para que eles fossem louvados, né? Então essa coisa de agradar o Bará em 6 do 6, na minha concepção, é muito mais uma coisa de crença do que um fundamento específico por esses motivos que eu estou falando, tá? Então, na minha concepção, despachar o Odu não existe e agradar ao Bará, ele tem que ser direcionado dentro de um jogo, dentro de um oráculo, para que isso seja feito. Tá? Eu vejo como uma oferenda, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que prejudica, não estou criticando quem faça, mas eu estou passando a minha visão hoje dentro do que eu tenho como estudo, do que eu tenho como informação de Odu, né? Visto que o próprio conceito de Odu é muito vasto, ele é muito difundido por várias pessoas e tem sim as suas polêmicas, tem determinadas coisas, determinadas interpretações. Como eu disse para vocês, elas são variadas, tá certo? Gente, muito obrigado. Eu vou continuar postando as rezas, tá? Os vídeos às vezes ficam difíceis, a gente tá nessa questão do coronavírus, e isso atrapalha um pouco, porque para eu gravar um vídeo eu tenho que viajar, eu tenho que fazer algumas coisas e junto com as demais obrigações, tanto religiosas quanto da vida pessoal, então isso tem ficado um pouco complexo, tá? Mas eu vou passar a lançar um vídeo todo domingo, tá certo? Então todo domingo, na parte da tarde para a noite, eu vou passar a lançar um vídeo para vocês falando de algum assunto que eu considere relevante, tá certo? Temos outros temas, temos outros vídeos, vamos ter algumas novidades no canal no decorrer desse mês e do próximo mês, tá certo? Então, muito obrigado, eu continuo agradecendo a cada inscrito, tá? Eu tenho recebido muitas manifestações de carinho das pessoas, fica o meu muito obrigado, tento responder ainda todos dentro dos comentários dos vídeos, pelo WhatsApp, enfim, a gente vai tentando fazer com que essa corrente do bem não caia, não pare, tá? Eu espero ter agregado algum conhecimento a vocês e agradeço pela audiência, tá certo? Um grande abraço e fiquem com o Orixá.